Fã de esportes, linha de passe nesse domingo um bocadinho mais cedo, né? Afinal de contas, a gente chega coladinho com essa semifinal de Copa do Brasil e o Flamengo passou. O Flamengo está classificado para mais uma decisão da competição. Vai enfrentar o Atlético Mineiro, que ontem se classificou passando pelo Vasco. A gente vai analisar esse confronto, vai trazer a palavra dos treinadores, toda uma grande cobertura dessa passagem do Flamengo à decisão aqui nesse linha de passe com o professor Celso Zelt, também com o André Kfouri e com o nosso Donan. Já já a gente volta para destrinchar o que foi esse... Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso linha de passe, já com as imagens da classificação do Flamengo. Poderia ter vencido o jogo, mas esse gol aí foi anulado. A gente vai falar de arbitragem também, claro, não podia faltar esse tema. Mas o Flamengo passou, chega a mais uma decisão de Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Mineiro e fica viva a esperança aí para o Flamengo, o André Kfouri, de não passar o ano em branco, né? Depois de tantas frustrações, continua a esperança de abocanhar pelo menos um título aí, porque o ano passado não conseguiu nenhum, André. Tudo bem? Tem razão. Tudo bem, William? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, professor Celso Zelt? Uma ótima noite, né? Já é noite. Já é noite, após as 6 da noite. Aos nossos amigos e amigas, o Flamengo se classificou com total justiça, com seus méritos indiscutivelmente, assim, claros, principalmente a partir do momento em que perdeu um jogador com a expulsão correta do Bruno Henrique, antes da meia hora de jogo. Mas algumas coisas no futebol são contraditórias, até paradoxais, por isso é um jogo tão interessante e nos cativa de tantas formas, né? O que foi que manteve o Flamengo hoje, digamos, acho que sem exagero, no controle do jogo mesmo com um homem a menos? No sentido de fazer o jogo que lhe interessava, não sofrer tanto, não ceder tanto espaço e, consequentemente, tantas oportunidades ao Corinthians. Além dos defeitos do Corinthians, que nós vamos falar daqui a pouco, que também ficaram claros hoje, mas o que foi que manteve o Flamengo na rota da classificação? A qualidade individual de determinados jogadores em campo. Como o Gerson, por exemplo. Porque se o Flamengo não fosse uma equipe composta, e isso foi durante muito tempo e continua sendo utilizado para criticar o time do Flamengo, né? Porque o Flamengo não joga coletivamente aquilo que o potencial técnico de vários dos seus jogadores sugere, né? A reunião desses jogadores talentosos do ponto de vista técnico, isso não se discute. Mas hoje, depois da expulsão do Bruno Henrique, o Flamengo, pela qualidade técnica dos seus jogadores, fez com que, na maior parte desse período, nós estamos falando de 27 do primeiro tempo, até o fim do segundo tempo, com os descontos, com os acréscimos, a diferença numérica de jogadores em campo praticamente não foi notada. Não mesmo. Porque o Corinthians jogou mal em vantagem numérica, não se discute, mas o Flamengo, pela qualidade individual técnica de alguns jogadores, conseguiu manter a bola, conseguiu ser perigoso, conseguiu preocupar o Corinthians, conseguiu fazer o jogo ir até o final com o resultado que lhe interessava. Mas a gente tem muita coisa para falar também sobre o que o Corinthians poderia ter feito e não conseguiu. Sem dúvida. O Corinthians que chutou mais a gol, acertou mais bolas no alvo, etc. Mas a gente vai analisar um pouco dessa qualidade do jogo do Corinthians. Agora, Dona, o André tocou num ponto interessante, a questão das substituições. Na redação a gente teve opiniões diferentes. Mas olha só, ele já está perdendo o Bruno Henrique, ele vai tirar o Gabigol, mas ele vai perder o poder ofensivo, está colocando o Fabrício Bruno, e ele vai chamar o Corinthians. Ainda tem mais 70 minutos de jogo, ele vai chamar o Corinthians e tal. E no segundo tempo teve a substituição ali porque o De La Cruz acabou se machucando também. Mas no final das contas, né, claro, aí vem o engenheiro de obra pronta, né, Dona? Mas me parece que as substituições foram corretíssimas. O Flamengo teve, sim, o controle do jogo. Aquilo que se propôs a fazer, fez com muita eficiência. Boa noite, William. Boa noite, professor. André, fã do esporte. Deu muito certo na estratégia do Felipe Luiz. Ele foi muito ágil na estratégia, tirando o Gabigol. Muito rápido, já botou uma linha de 3, né? Os laterais fechando e se defendendo com uma linha de 5. E dessa forma o Flamengo conseguiu controlar em vários momentos o território, não correu riscos. Inclusive na reta final ali de segundo tempo, né? Quando o Ramon fez algumas modificações que tiraram um pouco da estrutura da equipe, o Corinthians perdeu até o controle ali da posse de bola, o Flamengo passou a ter jogadas de perigo no contra-ataque. Então, assim, deu certo. É importante falar, não só hoje, no confronto, o Felipe Luiz foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1-0. Né? Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique, com 28 minutos do primeiro tempo. O Felipe Luiz faz modificações,
consegue se defender com organização e eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né? Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira, e um jogador que oferece a pausa. Em um momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meio campo. Sim. Deu força para esse duelo de meio campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, foi um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. E é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, a Arrascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. De La Cruz, que acabou saindo também, a gente vê que é um Flamengo que ele vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam 2 jogos, um dia 3, outro dia 10. São 2 finais de semana, 2 domingos. Mas acho que vale destacar também o que esses jogadores estão se entregando também, prof. Tudo bem? É verdade, William. Boa noite a você, André, Donan. Hoje o Flamengo já estaria mais inteiro que o Corinthians, né? Sim. O Flamengo se guardou para essa partida de uma maneira que o Corinthians não se guardou. Deu certinho a estratégia contra o Flu. Perdeu, mas o importante era hoje. No meio de uma semana, veio de uma goleada que chegou a beirar a dramaticidade em algum momento do jogo. Foi no 2-2 ali. O jogo começa muito intenso do ponto de vista físico. E até o meu filho, Daniel, vendo comigo, falou assim, se continuar assim, o Flamengo vai levar vantagem até o fim. Aí há a expulsão e claramente tem um time que soube jogar com 1 a menos contra um que não soube jogar com 1 a mais. Eu acho que muito da estratégia do Felipe Luiz ter dado certo é que o Corinthians não foi. Não foi do jeito que se pensava que poderia ir. Pelo menos do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Esse jogo mostrou isso. Né? O Flamengo não é o tipo de time que fica com 10 anos e fica rebatendo bola para o adversário toda hora. Ao contrário, ele ficava com a bola. E o Corinthians, por sua vez, tinha até algumas soluções, a gente vai debater isso aqui. Eu acho que o Ramon Dias já devia ter voltado para o Igor Coronado. O problema estava em alguém mais no meio-campo para auxiliar o Garro. Perdeu-se um pouco de tempo com isso. Mas, verdade seja dita, não só nos 90 minutos de hoje, mas nos 180 desse confronto, em que o Corinthians teve até sorte de chegar em São Paulo com uma diferença de 1 gol só para tirar. A classificação do Flamengo é plenamente merecida. E se fosse o Corinthians o classificado, haveria muito mais barulho por parte do perdedor, porque essa era a última chance de título, ainda é a última chance de título do Flamengo, numa final inédita com o Atlético Mineiro. 2 rivais nacionais que nunca decidiram título, né? Nunca decidiram título. Tudo que propriamente para o Corinthians, verdade seja dita, tem coisa muito mais cabeluda para pensar, né? Sim. Ele tem que pensar em tirar o pé da lama. É bom lembrar que o Corinthians, sem jogar nesse final de semana, jogou durante a semana, né? Mas ele voltou para a zona do rebaixamento com o triunfo do Vitória. Com muito poucas vitórias no campeonato, né? 7. O Corinthians está na hora de fazer do Campeonato Brasileiro, com sequência, o que ele tem feito nas Copas. Fora a Sul-Americana, que é importante sim, é o último título oficial que falta na história do Corinthians. Só um ponto para completar a situação da mexida do Felipe Luiz. Não fazia sentido a permanência do Gabigol. O Gabigol sem a bola, e ele é um jogador que está com pouca energia, ia produzir muito pouco. Ele não seria um jogador para acelerar num contra-ataque, ele não seria um jogador para jogar de costas e fazer um pivô numa bola esticada. Então ele seria 1 a menos, ia ser mais um jogador a menos. Então o Flamengo começou o jogo com 1 a menos, é isso? Eu acho que ele está produzindo muito pouco. Está muito distante daquele Gabigol que a gente já viu. Até teve uma melhora. Só para a gente ver como é que estava o padrão anterior.
É para um jogador que não estava com muita confiança. Mas para um jogo que você precisava sobreviver e marcar e ter muita competição sem a bola, não fazia sentido o Gabigol permanecer. Fazia sentido você até adaptar mais um Arrascaeta, um Gerson para jogar, segurar um pouco, e acabou dando certo essa estratégia. Então achei que ele foi corajoso e fez uma modificação correta que deu certo. Eu só acho que você passa uma mensagem de que abriu mão dos seus atacantes, né? Ele passou a ter só o Arrascaeta como atacante, e aí o Corinthians tem seus problemas, suas limitações. Mas justamente olhando o adversário... Desculpa, no 11 contra 11, você tem mecanismos para compensar aquilo que o Gabriel não te entrega defensivamente, desde que os outros jogadores estejam cientes e de acordo com isso, e acho que essa é a aposta do Felipe Luiz para compensar, né? Para resgatar o Gabriel Barbosa a partir do momento em que ele assumiu a posição de técnico. Justamente no jogo contra o Corinthians, na primeira partida no Maracanã, né? Quando, aliás, o Ramon foi ao campo com uma escalação que não tem explicação e jamais terá. Então, quando o professor Celso Zelt for atualizar os livros do Corinthians que ele já escreveu, ele vai ter que colocar ali. É um pedido meu. Ele vai ter que colocar ali. Por que a escalação é essa? Naquela noite no Maracanã, Ramon Dias, treinador corintiano, que dirigiu o Corinthians no período tal a tal. Abriu o meio campo. Escalou uma equipe cuja funcionalidade não foi comprovada e nem será enquanto o futebol existir. Principalmente levando em conta as características dos jogadores do Corinthians e aquilo que vinha dando certo até aquele momento. Mas como ele próprio disse, isso não teve tanto prejuízo assim, porque o Corinthians perdeu de um gol só. Sim. Mas, voltando, no 11 contra 11, o Flamengo com o Gabriel Barbosa tem como compensar aquilo que ele não faz defensivamente. No 10 contra 11, aí eu já acho que não dá para fazer isso. Imagino que foi isso que o Felipe Luiz pensou no cobertor curto, que é qualquer decisão a respeito, né, de substituição no futebol. Mesmo escalação, você ganha alguma coisa e deixa de ganhar outra. Num jogo como esse, vida ou morte, sequência para a final ou eliminação, ainda mais no ano que o Flamengo vem mostrando até agora, eu, no lugar dele, teria feito a mesma coisa. E assim, para falar novamente sobre o assunto Gabigol, algo que é importante, quando ele era titular de maneira incontestável, porque ele produzia no Flamengo, e o Pedro era o reserva, e ele teve que esperar o momento, o Pedro, quando entrava, produzia, fazia os gols dele. E ele está tendo uma sequência, o Gabigol, e não está conseguindo virar a chave, não está conseguindo ser a solução de fato para esse ataque. E aí, pensando muito em um time que precisaria competir, eu estou muito com o André. Eu acho que o correto foi tirar o Gabigol para que essa equipe fosse uma equipe mais sólida defensivamente. E foi o que aconteceu. O Flamengo jogou com um a menos praticamente um tempo e meio e pouco sofreu. Tudo bem, o Rossi fez algumas boas defesas. Sim. Mas, no geral, a gente não viu o Corinthians amassando o Flamengo. O Corinthians, mais uma vez, mostrou uma dificuldade quando tem que enfrentar um adversário mais fechado. Falta o repertório, falta essa criatividade. E aí o Ramon também, achei que ele demorou muito para fazer algumas mudanças. Poderia ter mudado até antes. Até no primeiro tempo, acho que já poderia ter mudado. Por exemplo, com o Carrillo. Acho que o Carrillo é um cara que dá mais qualidade para esse meio campo, dá categoria para esse meio campo. Mas ele acabou modificando no segundo tempo e aí desestruturou muito a equipe. Ele volta com o Carrillo no intervalo, quando na verdade a expectativa era que ele voltasse com o Coronado. Com o Igor Coronado. Acho que ali ele fez menos do que poderia fazer. Ou os dois, né? Ou os dois. Ou ainda os dois. É que aí, assim, eu acho mesmo que a torcida do Corinthians entenderia se por acaso há uma estratégia de tudo ou nada a partir de agora desse errado e o jogo terminasse 0-0 ou eventualmente o Flamengo fizesse um gol. Porque o que aconteceria numa pesquisa entre torcedores corintianos, as dezenas de milhões, fosse assim: no dia em que ficou definido que a semifinal da Copa do Brasil, uma delas seria entre Corinthians e Flamengo. Olha, não precisa fazer o primeiro jogo. É vitória do Flamengo lá por 1 gol. E aos 27 minutos do primeiro tempo, em Itaquera, um jogador do Flamengo expulso com 0-0. A torcida do Corinthians inteira assinaria esse cenário. Inteira. Não precisa jogar. Não precisa jogar. 1-0 a gente já marca aqui. Esse é o placar que o Corinthians tem que dar a volta na sua casa. Sim. 0-0 primeiro tempo, 27 minutos, um jogador expulso. Corinthians com 11 contra 10. Acho difícil aparecer um corintiano, não quero. Quero jogar no Maracanã, quero tentar ganhar lá e tal. Não, esse cenário é ruim para mim. Naquele dia, porque daquele dia para cá o Corinthians deu mostras de um nível mais alto de futebol, competiu, ganhou jogos, fez boas atuações, não muitas, mas fez boas atuações.
Os defeitos do Corinthians hoje são os que nós já conhecemos. É uma equipe que ganhou jogadores e uma maneira de atuar que é sólida. Defensivamente, o Corinthians é competente e é por causa dessa capacidade de marcação, especialmente no meio de campo, que o Corinthians compete. Hoje, com um a mais, ele precisava de jogo. Ah, mas a característica do time é outra. É verdade, são 45 minutos mais acréscimos de uma maneira diferente para tentar ser um pouco mais elaborado, para tentar tratar a bola de uma forma mais refinada, ter mais criatividade e, consequentemente, mais chances aproveitando o espaço. Houve um momento, ali, metade do segundo tempo, em que o Corinthians estava tão nervoso e tão tenso em relação ao que ele precisava fazer, que as chances que o Corinthians tinha eram no contra-ataque em Itaquera com um homem a mais. Então isso mostra um time que não sabe jogar assim. E eu acho que nem deveria ser cobrado tanto do seu treinador, fora o assunto de substituições. Sim. Eu acho que o Ramon poderia ser um pouco mais ousado, ter voltado com jogadores de mais trato, jogadores mais ofensivos, correndo um risco enorme do Flamengo se estabelecer em campo, dominar e ganhar. Mas eu entendo que a torcida do Corinthians entenderia. O Corinthians ficou à mercê de um gol casual para tentar levar isso para os pênaltis. E não deu certo. A gente usa muito a palavra limitação e algumas pessoas às vezes se ofendem, né? Limitações são limites. Até os mais aquinhoados de talento têm um limite. E hoje essas limitações ficaram claras. Aliás, o Corinthians hoje estava mais limitado do que normalmente para jogos do Brasileiro, por exemplo. Ele tem o Memphis Depay. Hoje aí não tinha. Utilizar. Hoje até o garoto Giovani, que estava completamente esquecido da administração do Ramon Dias, acaba entrando no final. Mas, professor, desculpa te interromper, só um detalhe. Você estava falando, o Felipe Luiz também abdicou ali, tirando dois. O Bruno Henrique foi expulso, né? E o Gabigol foi sacado logo na hora ali para entrar o Fabrício Bruno. Você falou, mas eu acho que abdicou demais, né, do ataque. Mas aí, em cima do que o André falou, do que você falou, as limitações do Corinthians, as dificuldades do Corinthians, que já estão expostas a vários jogos, mesmo o Corinthians tendo melhorado, mesmo o Corinthians conseguindo pontos importantes no Campeonato Brasileiro, embora ainda esteja na zona do rebaixamento, avançando nas competições. Mesmo com tudo isso, a gente sabe das limitações. Coisas que ainda não deu tempo para fazer e coisas que ainda estão caminhando. Felipe Luiz não olha também e fala, também não preciso, eu tenho a vantagem, esse time tem as limitações, estudei bem o Corinthians, deve ter estudado bastante. Ele falou na última coletiva que nem tinha estudado ainda direito o Corinthians, estava pensando no Fluminense. Mentira, né? Óbvio que ele já estava no Corinthians, ele enfrentou o Corinthians e tudo. Será que isso também não corresponde à decisão tomada pelo Felipe Luiz? Eu pensei nisso na hora da substituição. Eu fiquei pensando se ele faria isso contra o Palmeiras, por exemplo, contra o Botafogo. Né? Eu tenho certeza que acabou dando muito certo, até porque o Corinthians não foi. Ele chama o Corinthians. O Corinthians não pôde ir, não conseguiu ir, não gerou o jogo. Eu nem vou dizer que demorou para ir. Quem demorou foi o técnico para mexer. O time não correspondeu nem quando o técnico mexeu. Então o Corinthians não foi. Isso facilitou muito a vida dele. E eu fico sempre com o pé atrás, assim, pela mensagem que você passa para o adversário, né? Porque quando você tira todo o seu ataque, um jogo qualquer, você fala assim, não tem... Chegou logo de cara, o único atacante do Flamengo era o Arrascaeta. Sim. Um pouco mais adiantado. E em tese, é muito pouco. Na prática, deu super certo. Mas contou também com o fato de ser esse Corinthians, que é um time que está disputando semifinal de Copa e ameaçado de rebaixamento. Eu acho que tem um olhar para a fragilidade do Corinthians, quando precisa criar, quando precisa propor. Falta criatividade, falta variação de jogada. E tem também um reconhecimento de que ele não tem peças tão confiantes para o ataque dele, no momento. Não tem mesmo. Ele tira o Gabigol, faria mais sentido botar o Michael, que é um velocista, e o Plata naquele momento, ou faria mais sentido você alguns passos à frente para a Arrascaeta, mas você tem uma qualidade para segurar a bola, ser um desafogo? Ele e o Gerson fizeram isso muito bem, se dedicaram. Então, como ele não tem um 9, não tem um jogador confiável que poderia ser um jogador... Sai nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Henrique, trazendo a repercussão aí da classificação para o Mengão aí da grande final da Copa do Brasil, fora de casa, empatou aí os gols de lances polêmicos, né? O Flamengo conseguiu marcar por 1-0, o gol anulado ali, na minha opinião foi legal, teve um pênalti também. Bruno Henrique foi um lance besta, né? Bobo aí, foi expulso logo nos 27 minutos do primeiro tempo, mas
Flamengo aí, aos trancos e barrancos, conseguiu a grande classificação aí para enfrentar agora o Atlético Mineiro na grande final da Copa do Brasil.